Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 8 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre o sistema respiratório. Vamos trabalhar com a morfologia, fisiologia e as possíveis patologias que venham a se desenvolver no sistema respiratório ou venham a causar algum malefício ao nosso sistema respiratório. Lembrando que morfologia está relacionado com a estrutura do nosso sistema respiratório, aonde estão localizados os pulmões, qual o formato deles. A fisiologia está relacionada com a função que eles vão realizar no nosso organismo. Aos pulmões, eles vão realizar a troca dos gases. Vão trocar gás carbônico por oxigênio. E esse oxigênio vai ser distribuído para as células sanguíneas do nosso corpo, que vão ser transportadas para todas as outras células. Então, fisiologia é relacionada à função que um determinado órgão, um determinado sistema vai realizar no organismo. E as patologias, doenças, como a gente já comentou. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: conhecer a importância e o funcionamento do sistema respiratório, diferenciar os movimentos respiratórios e a musculatura a eles associada. Então, o nosso sistema respiratório ele precisa da nossa musculatura trabalhando junto com ele para funcionar corretamente, para ter um bom desempenho, e apresentar algumas das principais patologias que envolvem o sistema respiratório. Algumas das principais que estão há mais tempo no nosso dia a dia e a gente está mais acostumado com elas já. Antes da gente começar, é preciso que vocês tenham em mãos um caderno e o penal de vocês. Tomem notas de curiosidades, de novidades, de palavras que vocês já ouviram falar, mas não sabiam o significado delas ainda. Isso é importante porque futuramente, quando vocês forem fazer uma revisão, fica muito mais fácil. Ou quando vocês forem fazer os nossos exercícios, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem o exercício e responderem as questões. Certo? Vamos começar então? O sistema respiratório. A respiração pulmonar consiste nas trocas gasosas que ocorrem entre o pulmão e o ar do ambiente, absorvendo gás oxigênio e eliminando gás carbônico. Por que eu coloquei ali respiração pulmonar? Nós, seres humanos, somente respiramos pelos pulmões. Nós realizamos respiração pulmonar. Mas como nós vimos no sétimo ano, muitos animais eles têm outros tipos de respiração. Branquial, os peixes, por exemplo, que respiram pelas brânquias, ou cutânea, de alguns anfíbios que respiram pela pele. Nós, seres humanos, temos respiração pulmonar, respiramos pelos pulmões. E nada mais é do que a troca de gases, como a gente já comentou, do gás oxigênio que vem do ambiente para o nosso corpo e o gás carbônico que nós eliminamos. Esse é o nosso sistema respiratório, essa estrutura, a morfologia dele. Nós temos as cavidades nasais, por onde nós inspiramos o ar do ambiente. Nós temos a boca também responsável por parte do ar inspirado. Desce pela traqueia. Da traqueia ela vai se dividir em brônquios e bronquíolos, vai atingir os pulmões lá dentro, os alvéolos pulmonares, então vai preencher todos os pulmões com os alvéolos pulmonares. E esses alvéolos pulmonares, se a gente vai ver mais para frente, vão realizar as trocas gasosas. O sistema respiratório está intimamente ligado ao sistema cardiovascular. A respiração pulmonar ocorre automaticamente, embora possamos controlar parcialmente os movimentos da respiração. Quando a gente está mergulhando, nadando, brincando na piscina, enfim, a gente ou propriamente fora, assim, agora nós podemos controlar a nossa respiração parcialmente. Eu posso escolher parar de respirar, segurar minha respiração, a musculatura associada junto com os pulmões, ela não vai inspirar mais oxigênio e não vai ter a troca dos gases, mas ela pode ocorrer de maneira automática. No nosso dia a dia a gente não precisa ficar pensando em respirar.
mas a gente pode estimular a nossa respiração ou parar ela. O sistema respiratório humano é constituído pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Então, as vias respiratórias a gente já comentou um pouquinho ali no nosso esquema anterior. E por que o sistema respiratório está intimamente ligado ao sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular é responsável por transportar o sangue através do nosso organismo. Tanto o sangue rico em oxigênio quanto o sangue rico em gás carbônico. E é ele que vai mandar o sangue com gás carbônico para os pulmões para ocorrer a troca, a reoxigenação desse sangue, retorna para o coração, ele bombeia para o restante do corpo todo esse oxigênio. Manda novamente gás carbônico para os pulmões, faz a troca dos gases, volta para o coração e ele envia para o nosso organismo. Então, por isso que ele está intimamente ligado, porque um depende do outro para funcionar. Qual o caminho que o ar faz no nosso organismo? O ar entra no sistema respiratório pelas narinas, passa pela cavidade nasal, faringe, pela laringe, nós temos aqui marcadinho cada um deles, faringe, laringe, a parte da epiglote, aí vem para a traqueia, os brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares. Então, os brônquios vão ser essa primeira ramificação da traqueia. Os brônquios vão se ramificar em dois, um para o pulmão esquerdo e outro para o pulmão direito. E nessa ramificação eles vão ser chamados de brônquios. Quando eles se ramificarem mais vezes dentro dos nossos pulmões, eles vão passar a ser chamados de bronquíolos. Então, as raízes que eles vão formar dentro dos pulmões são os bronquíolos. E na pontinha de cada bronquíolo vai ter um alvéolo pulmonar, um saquinho de alvéolos pulmonares. E esses são a imagem dos alvéolos pulmonares. O caminho pelo qual o ar passa no nosso corpo é chamado de vias respiratórias. Nos pulmões, compostos de alvéolos pulmonares, ocorrem as trocas gasosas, eliminando o gás carbônico e absorvendo na corrente sanguínea o oxigênio. Então, os alvéolos pulmonares eles estão muito irrigados por vasos sanguíneos. Eles têm artérias muito próximas deles, com os capilares de artérias, uma próxima da outra desses alvéolos pulmonares. Os alvéolos parecem um cachinho de uva, assim mesmo. E nós temos as veias também. Nesse caso, nesse caso em específico, as veias elas vão ter sangue rico em oxigênio, porque as veias são os vasos sanguíneos que estão indo em direção ao coração. E as artérias aqui, elas vão estar cheias de gás carbônico. Elas saíram do coração. O coração mandou elas com gás carbônico para esses alvéolos. Os alvéolos aqui, dentro deles estavam cheios de oxigênio e eles trocaram com o gás carbônico que estava nas artérias. O gás carbônico foi para dentro dos alvéolos, os alvéolos liberaram o oxigênio. Esse oxigênio vai pela veia pulmonar até o coração e daí do coração ele vai ser distribuído para o restante do corpo. Todo o movimento de inspiração e expiração do ar não ocorre de forma independente pelos pulmões. São necessários todos os músculos da caixa torácica trabalhando em conjunto, inclusive o nosso diafragma. Quais são os músculos da nossa caixa torácica? Musculatura do peitoral. Então, esses músculos que nós temos na região do peito, eles vão realizar os movimentos respiratórios. Eles vão precisar contrair e relaxar para expandir o tamanho dos pulmões, e nisso vai aumentar a quantidade de ar dentro deles para ocorrer as trocas gasosas, e eles vão contrair, alguns vão contrair, outros vão relaxar para a gente expirar o ar dos pulmões. E essa expiração do ar dos pulmões está levando o gás carbônico para o ambiente e na inspiração está absorvendo, inspirando oxigênio. E quem que é o diafragma? Diafragma
é um músculo que nós temos embaixo dos nossos pulmões. Ele é responsável também por contrair e relaxar nos movimentos de inspiração e expiração. Ele vai ser contraído para baixo, então ele vai aumentar o tamanho da caixa torácica, dos pulmões verticalmente também, e vai diminuir o tamanho dos pulmões verticalmente. As trocas gasosas ocorrem por diferenças de concentração, onde uma substância que se encontra em maior concentração tende a diminuir sua quantidade. Como, por exemplo, o ar que inspiramos tem grande concentração de oxigênio. Quando ele chega nos alvéolos pulmonares e fica próximo dos capilares sanguíneos, com baixa concentração de oxigênio, ele sai dos alvéolos e entra nos capilares. Então, ali nos alvéolos pulmonares, que são as veias e as artérias uma próxima da outra, como tem muito oxigênio dentro dos alvéolos, ele quer sair, está muito concentrado. E ele troca de lugar, ele ocupa o espaço do oxigênio dentro da corrente sanguínea, mas para ele ocupar esse espaço do oxigênio dentro da corrente sanguínea, ele precisa expulsar. A corrente sanguínea precisa expulsar o gás carbônico. Então é isso que ocorre nas trocas gasosas. O oxigênio entrando porque está em grande quantidade nos alvéolos e o gás carbônico saindo porque está em grande quantidade dentro das artérias e das veias. O processo de trocas gasosas também é conhecido como hematose pulmonar. Hematose é esse processo de trocar gás carbônico por oxigênio ou oxigênio por gás carbônico. O processo de respiração celular é quando as células utilizam do oxigênio para queimar os açúcares do corpo, a glicose, e liberar a energia. Então, respiração celular. Pode ser que vocês já tenham ouvido falar, lido em algum livro, enfim. Respiração celular é quando as células do nosso corpo usam do oxigênio para produzir energia. Eles vão usar o oxigênio, queimar os açúcares, produzir energia. A energia é conhecida no nosso organismo, nas nossas células, energia química, é chamada de ATP e utilizada em inúmeros processos dentro da célula. Para produzir uma proteína nova, você vai precisar de ATP. A célula precisa de alguma substância que está no sangue, mas essa substância é muito grande para atravessar a membrana plasmática. Então ela vai precisar gastar o ATP, gastar essa energia para capturar essa substância do meio externo, do sangue, por exemplo, e transportar ela para dentro da célula. Todas as funções da célula que consomem energia vão estar consumindo o ATP, que é uma molécula. E essa molécula ela é muito energética, ela é quase como uma bateria da célula, que ela vai consumir e daí depois vai descartar. As pregas vocais são um par de ligamentos de tecidos fibrosos próximos à base da laringe. O som é produzido quando elas estão esticadas e o ar vindo dos pulmões as fazem vibrar. Isso nós chamamos de vocalização. Vocalização é o processo de você produzir som. Então você produz som graças às suas pregas vocais. Essas pregas vocais elas vão vibrar conforme a passagem do ar. É quase como tocar um violão. As cordas do violão vibram conforme os dedos tocam elas. Então elas vão vibrar com os dedos, enfim, batendo nas cordas. As pregas vocais elas vão vibrar com o ar passando por elas. Elas são tão finas, tão membranosas, tão fibrosas que quando o ar passa por elas, elas têm uma vibração. E dependendo dessa vibração, claro, associada a toda a nossa estrutura óssea, a nossa musculatura, o tamanho da boca, o tamanho da garganta, enfim, isso tudo vai variar o som que nós produzimos. E nós utilizamos na fala, que nada mais é do que a vibração dessas cordas vocais para
dessas pregas vocais para nos comunicarmos. Agora, algumas doenças associadas ao nosso sistema respiratório. Gripe e o resfriado são infecções das vias respiratórias causadas por tipos diferentes de vírus. A transmissão ocorre principalmente pelo ar, contato físico e pelo compartilhamento de utensílios com pessoas doentes. Geralmente, os sintomas do resfriado são mais brandos do que os da gripe, mais brandos, mais tranquilos. Ambos dão febre. A febre da gripe é mais elevada, a febre do resfriado vai ser bem tranquila. E eles vão envolver a febre alta, tosse, dor de cabeça, dores musculares, coriza e dor de garganta. Gripe, esses sintomas vão ser mais fortes. Você vai ter uma dor de garganta maior, você vai ter uma grande quantidade de coriza, você vai ter uma dor de cabeça maior. Já no resfriado, ele geralmente é mais curto, 2, 3 dias ali que você se sente mal e passa. Foi um pouco de mal-estar que você sentiu. Já na gripe não, na gripe pelo menos 7 dias de muita dor de cabeça, febre, dores musculares, enfim. A gripe ela é mais agressiva. E ainda nós temos o nosso coronavírus agora, não que seja nosso, mas enfim, mais atual. E a transmissão dele é muito parecida com da gripe e do resfriado. Contato físico é transmitido pelo ar, compartilhamento de utensílios com pessoas que estão contaminadas, enfim. Só que os sintomas e os malefícios que eles vão causar no nosso organismo são muito mais graves. Eles podem evoluir e deixar sequelas que muitas vezes são incuráveis até o momento. Então, vale a pena se prevenir, usar máscara, continuar se cuidando, passando álcool em gel, porque mesmo com a vacina, a gente ainda tem uma pequena chance de desenvolver essa doença, certo? Bronquite é a inflamação dos brônquios, as maiores vias aéreas, originada na base da traqueia em direção aos pulmões. Então, bronquite é a inflamação dos brônquios. Geralmente o que termina com ite está relacionado à inflamação. Bactéria, geralmente bactéria que causa inflamação, que vai incomodar, vai se alojar, vai durar um bom tempo, às vezes precisa até de um antibiótico para tratar. É a inflamação dos brônquios. Pneumonia é uma inflamação dos alvéolos pulmonares e dos bronquíolos, então os vasos menores lá, os que transportam o ar. Os sintomas são tosse acompanhada de sangue, escarro, febre alta, falta de ar, dor no peito e confusão mental. Confusão mental porque está faltando oxigênio para as células. Se ela ataca os alvéolos pulmonares, ela impede que os alvéolos pulmonares funcionem corretamente. Os alvéolos pulmonares fornecem oxigênio para o nosso sangue. Se falta oxigênio para o sangue, vai faltar oxigênio para o cérebro, que vai começar a desenvolver uma leve confusão mental. Então a pessoa começa a perder parte das sinapses sanguíneas, as células vão funcionando cada vez mais devagar, enfim. São duas doenças relativamente graves e que, se não tratadas, podem sim evoluir e levar a pessoa a óbito. Asma é uma doença inflamatória pulmonar que causa ataques recorrentes de falta de ar e chiado no peito, devido ao estreitamento dos bronquíolos. Ocorre devido à reação alérgica. Então você já tem os bronquíolos, que são aqueles vasos que transportam oxigênio, ou o ar, de maneira geral, são fininhos. Quando você tem uma reação alérgica à poeira ou ao pólen e você é alérgico a esse material, poeira, pólen, enfim, os teus bronquíolos eles começam a produzir muco para proteger as suas paredes. E isso faz com que eles inchem, impede a passagem do ar por ali. Impedindo a passagem do ar, a pessoa começa a ter não falta de ar, mas falta de oxigenação para as células do corpo. Tuberculose,
Muitas pessoas são portadoras do bacilo da tuberculose, mas a doença se manifesta nas pessoas que apresentam imunidade baixa. Os sintomas incluem febre, tosse, perda de apetite e fraqueza. Então, se você se alimenta mal, se você é sedentário, não tem uma rotina de atividade física diária, enfim, semanal, a tua imunidade tende a ficar baixa. E a tua imunidade baixa, muitas pessoas são portadoras do bacilo, mas elas só vão desenvolver a doença se a imunidade estiver baixa. Então, a importância de você ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, a prática de atividade física diária ou semanal, recorrente, está na prevenção de várias doenças, incluindo a tuberculose. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz umas pausas, anota as curiosidades, o que você achou de interessante, faz os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.